Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, o podcast sobre streaming em português. Eu sou Abel Oliveira e hoje tenho aqui comigo o especialista em séries, Lucas Moreira e Silva. Uma boa tarde a todos. Olá, Lucas. Hoje estamos aqui para falar da série Netflix Mindhunter, ou em português, Caçador de Mentes. Esta é uma série criada pelo Joe Penhall, em que tem muita mão do David Fincher, não é verdade? A segunda temporada saiu na semana passada e nós, neste episódio, para variar aqui um bocadinho, em vez de falarmos de um filme, vamos falar de uma série. Lucas, vamos aqui ao que interessa. Tu queres ajudar a descrever um bocadinho, assim muito por alto, o que é a série? Sim, mas a série ou essa temporada? Podes dizer a série mesmo e depois também podes focar na temporada. A série é baseada em entrevistas que é sobre uma parte do FBI que foi criada para investigar, para conversar com assassinos em séries, para tentar perceber quais são as motivações deles e para ajudar a tentar impedir ou identificar outros assassinos. E depois tem basicamente três personagens principais, um mais novo, assim, polícia, depois um mais experiente e depois uma psicóloga responsável mais em estudar aquilo e analisar o resultado das mais do método, não é? É, exatamente. Sim. Pronto. E vale dizer que daí a série retrata muitos assassinos verdadeiros, muitos casos que aconteceram mesmo reais, e muitas das cenas em que aparecem eles conversarem com esses assassinos são mesmo reproduções de relatos de coisas que realmente se passaram. Sim. A primeira temporada saiu em 2017. Foi. E na semana passada saiu a segunda temporada. Nós hoje vamos falar da segunda temporada, não vamos falar muito, podemos falar eventualmente de alguns temas da primeira, mas não vamos falar muito. Até porque eu me esqueci já. Sim, eu também já me esqueci de quase tudo. O que é que tu achaste desta segunda temporada do Mindhunter, Lucas? Então, eu achei decepcionante. Ok. Eu fiquei muito decepcionado. Eu acho que os últimos 2 episódios, no momento em que aparece um suposto criminoso, os últimos episódios eu achei mais interessantes, mas eu não acho que isso seja o suficiente para todos os problemas dessa temporada. Ok. Sim. Eu devo dizer, eu gostei muito da primeira metade. Aliás, eu acho que está um bocado ao contrário da tua opinião, que é... enquanto eles não se focaram tanto num assassinato só, eu estava a gostar muito. Até eles irem entrevistar mais ou menos ali o Charlie Manson, ali mais ou menos no 5º episódio. A partir daí, quando se focaram só no caso, lá para os últimos 4 episódios, já não achei tão interessante. Depois também posso dizer porque na parte dos spoilers, porque acho que também temos uma parte de spoilers, mas acho que é por aí. Acho que no final de contas acaba por ser uma boa temporada. Não, eu concordo com isso, porque eu também acho que depois que se focou, como voltando atrás, o conceito da série eu acho muito fixe, isso de entrevistarem. Claro, e aqui nessa temporada, principalmente nesses episódios finais, virou mais uma série de investigação criminal com o caso. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esses últimos episódios, no momento em que ficou mais claro isso, ao mesmo tempo ficou mais... a cena do enjoyment, eu acho que ficou um pouco mais do que nos outros episódios. Ok. Sim, porque talvez no início ficam ali um bocado ainda meio perdidos, não é? De um lado para o outro, vem o novo chefe deles, etc. Mas se calhar então passamos aqui para a parte de spoilers, não é? Pode ser? Vamos lá. É assim, eu devo dizer que o que eu mais gostei nesta temporada, de longe, que foi o plot do polícia mais velho, o Bill. O Bill Tank. Pensando que eu mais detestei, okay. Né? Fixe. Opa, eu
gostei muito. Pode parecer forçado, eu acredito que seja forçado, meterem o filho dele a participar ele não cometeu propriamente um crime, mas participou num crime, num assassinato de uma criança, em que basicamente ele estava junto com outros putos que o mataram e ele disse aos putos para o pôr numa cruz. E isto, claro que é forçado porque é demasiado coincidência isto a acontecer a um polícia que investiga serial killers, não é? Que tem problemas logo desde manhã. Desde manhã, que estupidez, desde novos. Ou seja, por outro lado, embora seja forçado, eu gostei bastante. Principalmente quando este dilema começa-se a apoderar do gajo, não é? Em que ele começa a identificar no filho alguns comportamentos dos assassinos que vai entrevistar e começa a ter um dilema interno. E eu gostei bastante, mas explica-me, por favor. Não, eu acho a ideia fixe. Eu acho muito fixe tu investigar uma criança ou assim um psicopata desde o início, desde quando... A ideia é muito fixe. Mas eu acho que se tu vais tratar disso, aí tá a tua série. Tu tens que tratar disso, entende? É uma coisa muito... Sabe? E isso é um dos, sei lá, 5 plots que estão no meio... Né? Sim. Mas, por outro lado, eu concordo que eu acho que essa personagem, esse investigador, não me lembro o nome do Bill. Eu acho que nessa temporada, principalmente, tem muito mais destaque do que o nosso personagem principal. Sim. E esse é o grande ponto negativo pra mim, é o nosso personagem principal. Mas eu sinceramente, eu não acho que ele seja o personagem principal. Não, ele não é, mas eu acho que o outro foi tão diminuído a nada nessa temporada. Sim. Porque na primeira temporada, pelo que eu me lembro, ele ainda tinha uma relação, ele tinha uma namorada, e nessa temporada aqui, ele é só trabalho. Ele só não tá ali, sim. tem vida... E está sempre com a mesma casa, sempre com o mesmo... É o típico... Pois, e o ator não ajuda, porque é o típico babyface, assim. Não achas que o Jonathan Groff não seja... Eu acho que é o rostinho bonito, assim, de Hollywood. Mas assim, eu não acho que é um personagem muito fixe, que o ator foi fraco. Também não acho que é um ator muito bom que não soube pegar um personagem muito fixe. Acho que o problema são os dois. O personagem não é nada demais e o ator também não é nada demais. E por isso, no início da temporada, ou melhor, no final ainda da outra, tipo, acaba com aquele cliffhanger do gajo ter problemas de crises de pânico e tal. Sim, ataques de pânico. Que aquilo até poderia ser uma coisa mais interessante, mas acaba por morrer, aquilo simplesmente passa, não volta a falar naquilo e enquanto tipo a psicóloga se vê ali uma relação dela, o outro também tem essa questão com o miúdo e tal, o personagem principal da série praticamente desaparece. Ele é só o trabalho, ele não é mais ninguém. Ali quando ele encontra aquela rapariga que trabalha no hotel, eu até fiquei a torcer que desenvolvesse alguma coisa entre eles, só pra te ter... Mas depois também achei aquela personagem irritante. Pois, é assim, eu acho que o Babyface e o fazer aquele personagem assim meio totó, eu acho que até é esse o objetivo, sinceramente, por isso não acho que o gajo esteja necessariamente mal. Mas a forma em que falam da personagem, não é como ele ser um totó, é um gajo super super cheio de... Sim. Que vai mais pela intuição do que... E não me parece... Ele não me vende a série isso. Não, mas a ideia depois no final é um bocado essa, que a intuição dele pode não estar correta. Mas a questão é... Sim, eles tratam do gajo como se fosse o Kid Superstar, não é? Uhum. A verdade é que ele... Nós tivemos também em conta o que se passou na temporada anterior e mesmo no início desta... Ele consegue puxar bem pelos serial killers, pelas pessoas com quem eles vão entrevistar. Ou seja, acho que nesse aspecto dá para ter essa ideia. Agora, concordo contigo quando dizes que o personagem não foi muito explorado nesta temporada. Ainda assim, lá está, gostei bastante da cena da cena do Bill, da história do Bill, porque depois entretanto tem ali uma crise com a mulher e
E tudo ali é estranho. E a partir do momento em que aquilo acontece naquela personagem, todas as entrevistas que ele tem e todas as intuições acabam por... Sim, tem um outro ponto de vista. Não digo que ele muda, mas já está condicionado, porque há aquela entrevista que eles vão fazer ao Charlie Manson, que é uma coisa que eles fizeram um build-up do caralho, basicamente o gajo aparece durante 5 minutos. E é só um episódio. Se bem que eu, pronto, já estava a prever mais ou menos que ia ser isso. E basicamente o Charlie Manson que diz é a falar sobre as pessoas que fizeram os assassinatos da família Manson, não é? O Tex e aquela malta toda. E ele diz, não, eles são culpa vossa, eles são os vossos filhos. Não é? E tu vês a cara dele como quem diz, pois... lembro também de uma conversa quando ela acho que vão a um tipo de um retiro qualquer num hotel, em que o Bill não sei se tem que falar com o diretor do FBI ou com alguém muito importante, e o gajo diz, eu por mim aprendi estes gajos desde criança. Exato, ou seja, tu aí já vês o dilema do gajo que é tipo... Mas é que eu achei muito rebuscado aquilo, muito exagerado, tipo, o miúdo crucificar o corpo de uma criança, tipo, é tão exagerado. É forçado, sim. É muito... Concordo contigo quando dizes que é forçado e depois, tipo, no início da série aparece, sei lá, no primeiro episódio, assim, o miúdo parece normal, de repente o miúdo fica... Sim, mas isso é normal depois daqui, né? De ver aquilo acontecer, é normal o miúdo que já não era muito bom da cabeça ter ficado ainda pior. Acho que eu não sou psicólogo, mas acredito que seja uma reação natural. Agora, é interessante ver como isto tudo se junta e eu gostei bastante disso. Mas pronto, em relação aos outros plots, temos aqui outros plotzinhos que é, principalmente, o caso, podemos chamar-lhe o caso principal desta série, que é os 20 e tal miúdos. Pois, há esse caso, mas assim, quando a temporada começa, no início, acho que no primeiro ou no segundo episódio, eles dão a entender um outro caso, que é o caso que nós vemos no início dos episódios, às vezes, umas cenas, que são um caso, não lembro qual é o nome do assassino, que é o que se inspira em outros... Sim. E há toda essa introdução desse caso e eu fiquei pensando, então a temporada vai ser sobre... Pois, também eu pensei, né? sim. Entretanto, aquilo também vai pro lado e acaba sendo sobre um outro caso. Pois, tu tens muitos episódios em que o pré-genérico é sobre esse caso, não é? É isso que eu falei nisso. Eu acho que isso já aconteceu... Esse caso, já aconteceu na primeira temporada, eu acho. Ok. Eu acho que já... Eu sou sincero, eu me lembro que me lembro de reconhecer a cara dele. O bigode. Pois. Eu acho que já dá. Se calhar eles estão a fazer um build-up para, sei lá, a terceira ser sobre esse ou a quarta. Pois, lá para 2025, não é? Porque eu não estou a perceber esse build-up, sou sincero, porque primeiro eu até percebi, olha, todos os episódios antes do genérico vamos dar um bocadinho sobre este caso, sobre este gajo. E aí até acho interessante. O problema é que fizeram isso para aí nos primeiros 5, depois esqueceram-se e depois a série acaba com ele. Pois. Mas é um build-up que não está... Se tu não sabe por que aquilo está levado, não interessa muito. Pois é isso, eu não estou a perceber, não é? Mas pronto. Mas sim, depois acaba sendo sobre esse caso. Sim, que é em Atlanta, não é? Sim. Eu sou sincero, não me interessou muito. Pois. Não... E conhecendo as cenas de David Fincher, sabia que... Ao mim não me interessou muito porque me pareceu que a série não se interessou muito com aquilo. A não ser nos últimos episódios que se focou mesmo naquilo, sabe? Claro. Mas acho que eles andaram ali muito... O chamado a navegar na maionese, não é? Andaram ali e tal, e não sei o quê, depois... Pronto, acabou por não darem nada, porque isto também é baseado numa história verídica, não é? Mas se nós tivéssemos usado essa história para melhorar a caracterização dos personagens, eu ainda percebia eles terem feito este caso. Mas não melhorou assim tanto. A única coisa que eu acho que a história ganhou
não o personagem, mas o que a história ganhou com isto foi a cena, lá está, a história do polícia, do Bill, que tinha que andar sempre para a frente e para trás, de Atlanta lá para Quantico, porque tinha que ir às reuniões e a cena dele estar longe do filho e da mulher. Sim, no final acaba ele perdendo a família. Exatamente. E acho que isso é a única coisa que esta história de Atlanta ajudou a evoluir na história, porque tirando isso, como tu já disseste bem, o Holden, nada. Não, e o que eu acho é que o conceito dessa... Eu acho muito fixe a ideia de entrevistar serial killers e psicopatas. Claro. E esse conceito foi posto de lado para tratar de um crime. Exatamente. Por isso é que eu gostei mais da primeira parte da série. Sim, não, nisso eu entendo. Da primeira metade. Pois, e daí é esse o problema. E aquelas entrevistas que há no início, algumas que não são conduzidas pelos principais, aquilo não se acrescenta em nada mesmo a do Manson. Essa cena que tu falou é fixe, dele dar essa tipo essa indireta pro gajo. Sim. Mas fora isso também não há ali... Foi só para dizer que iam ter. Foi mais uma justificação. Para mim era uma série muito fixe se fosse mais nisso, sabe? Eu não teria problema em ficar ver horas e horas dos gajos a entrevistar ali, a tentar fazer eles se abrirem e ver o que eles estão a falar que é mentira e o que não. Eu acho que isso me interessa. E depois também tens uma história dos personagens em si, senão também não evolui nada. Claro. Mas sim, também concordo com isso, não precisava se focar num caso. Ainda não falámos dela, o que é que achaste do plot da doutora? Olha, eu estava a curtir o plot dela até o final. Que eu não percebi porque que ela teve o desfecho que teve. Então, aquilo é assim, ela envolveu-se lá com a bartender. Sim. E que basicamente a bartender dizia-lhe que não fazia sentido ela estar ainda no armário, porque ela está, não é? Pessoalmente dentro do FBI. Quando ela depois apanhou a bartender a mentir por causa do filho e não sei o quê. Acho que é forçado também. Eu achei muito exagerado. Eu fiquei quase com raiva do personagem, da forma em que ela trata a outra. Claro. Porque o que acontece é, ela escuta a outra a falar com o pai do filho. E tipo, antes ela tinha dito que ela não queria apresentar o filho para uma namorada porque não se sentia muito confortável. E ali, tipo, se ela não tivesse saído da casa correndo, a impressão que me daria é que ela iria apresentar o filho e eles iam se conhecer. Então, eu achei muito estúpida a atitude que ela teve com mas o que ela diz é assim, a ponto de acabar... Ela pergunta ao ex-marido se pode... se pode apresentar para E o gajo disse, se calhar é melhor não, é uma pessoa importante. E ela, não, caga nisso, não é. Sim, mas nota-se que esse caga nisso não é real. Que não é real, claro. Ela não quer criar problemas. Eu sei, mas pronto, eu percebo essa personagem que ela diz, assim, se eu tiver que me esconder, ou se tiver que fingir, que mentir para ver o meu filho, eu vou fazer. E eu percebo isso completamente, não é? Por isso eu fiquei do lado mais dela, da bartender, do que da nossa personagem principal. Eu percebo... Eu não entendi mesmo, eu não estava à espera nada da relação delas acabarem. Mas eu gosto desta série porque a série trata principalmente, lá está, tal como o nome em português diz, que é o caçador de mentes. Sim. Ou seja, nós andamos aqui a tentar perceber melhor como é que funciona a mente humana. E o que é fixe na série é vermos que pessoas que estudam a mente humana também têm a mente fodida. E acho que a ideia pessoalmente, também esta história da Ana Torv, não, a Ana Torv é a atriz, da doutora Wendy, é isso mesmo que é. Mesmo tu sendo muito fria e estudares a mente humana e isso, tu também tens mente complexa e fodida, discordes se for preciso, como o Holden também tem, até o Will também tem. E acho que a ideia também pode ser essa, que é, estes gajos não são perfeitos, estes gajos também fazem merda. Mas a forma em que aquela cena acontece não me passou a impressão de que eles estavam a mostrar ela como errada. Ok, sim. Ao menos eu não senti isso. Sim, pois, mais ou menos, por acaso, eu acho que é ali o meu termo. Na verdade, essa cena do que a série está tentando passar, eu achei estranha em outras situações. Tipo, no início eles introduzem um novo chefe lá, o careca, que ele acho que manda neles. Sim.
E Ok. eu achei muito estranho a forma em que eles filmam aquilo, porque, tipo, o gajo parece ser super aberto e parece ser um gajo bom, tá? Querer dar para eles recursos. Mas a forma em que é filmado e como os outros personagens agem, parece que o gajo é mau, parece que o gajo vai fazer algo ali pra... Eles estão todos assim, tipo, bué, desconfiados, bué... Eu sinto um peso naquelas cenas, sabe? Não parece Sim. ser um gajo, não parece uma coisa descontraída de uma pessoa que realmente tá nos ajudar, parece sempre um peso. Então eu até fiquei a achar que durante a temporada, talvez o gajo fosse foder a vida deles, fosse fazer alguma coisa, mas depois aquilo não... Sim. Não Mas assim, né? tendo em conta que tu estás a ver o personagem, a série, do ponto de vista destes personagens, principalmente destes três, pá, sempre que vem um novo patrão, não é? Mesmo por muito cool que ele pareça, as pessoas desconfiam um bocado. Espera aí, este gajo, ele deve ter aqui alguma merda, ele quer nos foder de alguma forma. E eu não senti muito isso, por acaso. O que senti foi que o Holden, logo desde o início, deu-lhe grande confiança, chamar-lhe Ted, enquanto os outros não faziam. Ou seja, eles acham isso estranho, porque o gajo, para todos os efeitos, continua a ser o superior deles. Mas eu não senti isso, porque depois lá está, depois, a partir do momento em que eles se focam mais no outro caso, o gajo quase desaparece, depois aparece ali uma vez ou outra, mas quase aparece. Eu sinceramente não senti isso do lado da série, de passar a ideia que, Não, que é um o que gajo... eu achei estranho é o nível de desconfiança que todo mundo tinha dele, assim, em várias cenas, sabe? Mas, Ele quer falar conosco, daí todos eles se olham uns aos outros, assim, como se fosse... O gajo vai ali acabar com eles. Não, o gajo nunca ele impõe nada de mal pra eles, nunca ele... Não, pareceu ser Mas é um bom chefe. pareceu ser uma pessoa correta, sim. Mas assim, em termos técnicos da série, eu acho que a série é espetacular. É muito Eu boa, acho que é muito boa. Só tem uma coisa técnica que dá pra dizer que eu não sei se é mal por causa do argumento ou se é a edição. Então eu possa... que é os diálogos. Eu sinto que às vezes não tem um momento sequer de respiro. Tipo, a pessoa não tem um minuto nem de raciocinar o que o outro falou, ele já tá dando uma resposta, sabe? É tipo blá 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 blá. Eu não sei se isso é os cortes, não sei se é a edição que é muito, ou se é o diálogo escrito que tá ali. Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a ideia é mesmo dar essa ideia de tu estás numa entrevista, principalmente nas entrevistas, não é? Mas não é só nas entrevistas. Eu notei isso no início, quando o personagem principal, o Walter, leva a psicóloga naquele bar, onde ela conhece a outra, e ele tá a falar pra ela que ele sofreu aquele incidente, que ele passou mal. Sim. E ele fala, é muito rápido aquilo, ele fala, eu tive isso, e ela já tá dando uma resposta, e dele já fala, blá, blá, blá. É tão rápido a troca de diálogos que eu estranhei. Pá, eu acho interessante estás a dizer isso, eu não notei. Não? Não. Não é sempre. E se for, não parece que seja um problema de edição. Se for, eu acho que pode ser intencional. Porque acho que eles não iam deixar isto ao acaso. Principalmente, pá, temos os primeiros 3 episódios que são realizados por David Fincher, que é um realizador, pá, que é excepcional, não é? Mas podia ser pelo fato de ter que comprimir para dar certo tempo, sabe? Não, pô, mas isso não parece que seja prática de Netflix, porque tu tens episódios com 50 minutos e depois tens episódios com 1 hora, percebes? Acho que eles não... Aliás, a vantagem do streaming tem sido essa, uma das muitas tem sido essa, que é não há restrições de tempo para isto, para intervalo, nem por razões, né, comerciais. Mas não senti isso. Sinto de facto esse ping-pong nas entrevistas, mas acho que isso é interessante e é bem feito, porque uma entrevista é ali um jogo acaba por ser ali um jogo de poder, não é? Ver quem ganha. E tu tens os entrevistadores a tentar sacar o máximo possível daquela pessoa, e tens aquela pessoa também, pá, os serial killers, principalmente o que eles mostram, querem a atenção e estar ali querem ter protagonismo e estar ali se calhar até a dar tango aos gajos e a exaltarem até, muitos deles até a falarem de forma gloriosa os seus feitos. Por isso pode ser por aí, mas não sei. E o que achaste do contexto racial? Opa, é assim, eu achei confuso.
Eu achei confuso, porque aquilo... Pá, isto é baseado num caso real, não é? Em que basicamente só negros é que desapareciam, não é? E eu acho que a ideia é que o Holden, não é? Foca-se demasiado no perfil. Não é? Aliás, eles muitas vezes na série estão a dizer ele, porque não sei qual é no perfil. Ele, pá, mas que é isso, perfil? Deixa lá esse perfil. E eu percebo o que ele está a dizer, que é, pá, um gajo branco a pôr estes putos todos no carro, estes putos negros todos no carro, não ia passar despercebido. Por isso ia ser muito estranho. Por isso é que ele mete no perfil de ser um afro-americano. Agora, isso não me parece haver depois também assim grande dilema em relação a isso, que é que aquilo é uma cidade, é uma aldeia, ou que seja, uma vila, primariamente frequentada por negros, em que o KKK anda por lá às vezes, e acho que é normal eles pensarem que é o KKK que está a fazer isto. Porque, não é? É normal. Se tu vês, estão ali aqueles gajos que só querem foder pretos, e só negros é que estão a desaparecer, por isso a 2 mais 2 dá 4, não é? Por isso... Sim, ele monta aquele perfil e se foca só nisso, e, tipo, apesar de todo... Tipo, tem uma cena que eu acho fixe, que é quando o investigador da cidade pergunta pra ele, mas esse perfil foi criado em qual cidade? Porque aqui a situação econômica é diferente, pois, né? As coisas mudam, não é, você não pode aplicar... E aí é que está, aquela tal conversa de, ok, temos a ciência, temos o método, estamos a investigar, mas às vezes isso pode ser falível e temos o bom senso, e neste caso as pessoas que moram lá dentro têm muito melhor noção do que se passa lá do que uns gajos que estão a fazer entrevistas em serial killers pelos Estados Unidos todos. Eu não estou a dizer que uns estão errados, outros estão certos, não é? Como é óbvio, a intenção de ambos é correta, e mesmo a do Holden, não é? Ele quer apanhar a pessoa, eu não acho que ele tenha feito o perfil dizer que é um gajo negro por ser racista, acho que não tem nada a ver com isso, simplesmente é porque acha, de facto, e eu percebo e nem acho que a série esteja a passar essa ideia, que ele é racista. Nem acho que a série esteja a passar a ideia que ninguém é racista nesse aspecto, porque lá está, eu de qualquer maneira percebo as famílias acharem que é o que está a fazer aquilo, eu percebo, não é? O que eu acho estranho é a família continuar a querer que seja um membro do KKK ou um branco, mesmo quando já encontraram uma pessoa suspeita, sabe? Só porque essa pessoa não é branca, eles ainda insistem, não, mas então não é esse, porque esse, como é da nossa cor, não pode ser esse gajo, sabe? Pois, eu achei interessante eles mostrarem isso, sabe? Claro. Quanto a cena da cor tem importância para os dois lados, sabe? Os outros não achavam aquilo errado só por ele ser um de nós, né? Então é de novo os brancos aqui a quererem colocar a culpa em nós. Sim. Né? Sim. Eu percebo isso. Não... E assim, acho que é leve, acho que não é... Eu não sei nada sobre o caso real, mas pra mim me pareceu bastante credível de ser aquela pessoa, tá? Pois, não sei. Eu acho muito estranho o que diz ali no final, que ele foi como é que se foi considerado culpado pela morte de 2, e desses 2 seriam os mais velhos. Pois. Né? Sim. E tipo, no meu ponto de vista, ou ali era 2 ou era todos, tipo, ou era 0 ou era todos. Pois, sim, se bem que eles nunca puseram de lado também o caso de estarem várias pessoas envolvidas nisto. Pois. Por isso não sei. Tá bom, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação à segunda temporada. Não, eu senti isso. Pra mim foi uma grande... Assim, poderiam ter feito muitas mais coisas do que o que acabaram de fazer. Quanto mais eu penso nos outros personagens, tipo... E quanto mais eu lembro de algumas coisas da primeira temporada, tipo ali o outro colega deles que às vezes vai entrevistar junto com a psicóloga.
Aquele ali na Sim. primeira, ele meio que tipo trai eles porque ele deixa licar uma gravação e aqui ele Depois não dá em desaparece de novo. Por isso que eu fiquei decepcionado, porque eu acho que é uma série que tem um conceito que difere ela das outras. E entretanto aqui nessa temporada ela se transformou mais uma das outras, sabe? Foi meio isso. Sim, concordo contigo, pá, acho de facto que a série, a ideia é muito boa. E essa cena do filho é fixe, é interessante, mas é um bocado exagerada e Sim, tá sim. lá no meio perdido de outras coisas, sabe? Pois. Não, eu concordo. Opá, Eu acho que eles tiveram essa ideia, eles queriam pegar ela e eu acho que se eu me passasse por ela pela cabeça também teria interesse. Mas é o que eu digo, eu acho que se tu vai pegar nela, tu tens que mesmo te... Claro, e acho que focar. acho que eles deviam se focar mais em determinados plots e levá-los até ao fim. Mas pronto. E tu tens comentários finais? Não, é isso mesmo. Pronto, e agora chegar à parte do recomendas ou não. Pá, eu ainda assim recomendo a série, porque acho que é uma boa série. Concordo com essas falhas que tu apontas, essa cena de tens alguns casos que acabam por ser inconsequentes e depois não dão em nada e podiam explorar mais alguns personagens, concordo perfeitamente com isso, estou de acordo. No final de contas eu aconselho na mesma a série, porque acho que a série é muito boa na mesma. Tu aconselhas ou não depois desta... Não, eu acho que eu aconselho se tu já viu o True Detective, a terceira temporada, se tu já Sim. viu outras, né? Tem uma série na Netflix que não se fala muito, que é o The Sinner. Já ouviu falar? Sim, já ouvi falar, sim. Essa é muito fixe também, também é uma história a cada temporada. Assim, eu acho que há séries de investigação criminal melhores que essa. Se tu já Certo. viu todas... Sim. Eu recomendo. Ok. Não, percebo o que estás a dizer, faz sentido, sim, claro. Tá bom. Pronto, esta é a nossa review do Mindhunter, que é o Caçador de Mentes. De destacar esta semana nas plataformas de streaming em Portugal não saiu grande coisa, temos apenas duas coisas a mencionar no Netflix, que é a terceira temporada dos 13 Reasons Why, que é aquela série de adolescentes que se matam, lá o que é, não sei, nunca vi. Eu vi a primeira temporada, parece que depois aquilo caiu. Ok. E temos a primeira temporada de uma série que se chama Diagnóstico, que é um género de Dr. House, que isto é baseado, é documental, é baseado numa coluna que já há alguns anos no New York Times, que é pessoas que têm uma doença, mas os médicos não sabem dizer qual é, e depois vai lá uma médica superstar que, com a ajuda da internet e outras coisas, ajuda as pessoas a serem diagnosticadas. Na HBO começou a primeira temporada do The Righteous Gemstones, que é aquela série com o Goodman, não é? Como é que ele chama? John Goodman. O John Goodman, que é sobre uns evangelistas que têm jatos privados e tal, parece ser uma série interessante, começou. E saiu também o Disaster Artist, aquele filme baseado no Tommy Wiseau, que é do James Franco. Sem mais a dizer, voltamos aqui para a próxima semana. Adeus.